E nesse momento eu gostaria até de voltar um pouco. O processo se iniciou a pedido da CONTAG. A CONTAG oficiou o INSS. Foi para a área técnica do INSS. Transitou por duas áreas técnicas, a DTI e a DIRBEM. A DTI informou da impossibilidade do sistema, que continuava com problema. A DIRBEM deu o entendimento dela, perguntando se tinha viabilidade jurídica, aquele entendimento da DIRBEM, se poderia fazer aquele procedimento. A Procuradoria, que é órgão opinativo, não é órgão mandatório, o Procurador-Geral, como já tinha tido uma análise prévia por 2 procuradores, puxou o processo para analisar ele mesmo, Procurador-Geral, porque não tinha tido análise de Procurador-Geral anterior. A situação fática mudou, despachei o processo conforme o entendimento que a área técnica colocou, concordei com a área técnica, juridicamente tinha juridicidade, e gostaria até de ler um trecho desse meu despacho tão falado. Esse entendimento da área técnica encontra fundamento jurídico na medida que protege o direito constitucional de livre associação, desde que esteja presente a autorização de desconto de forma prévia, pessoal e específica constante do nosso arcabouço normativo. Então, Excelência, eu discordo veementemente quando eu ouço que este despacho abriu alguma porta de fraude. Esse despacho aqui, ele ressalvou, precisava ter todas as autorizações prévias dos segurados. Senhor Vigílio, não precisa me chamar de excelência não, pode me chamar de deputado, eu me sinto melhor. Deixa eu lhe perguntar então de outro ângulo. Enquanto Procurador-Geral do INSS a partir de outubro de 2023, até a sua saída, pelo que eu saiba, após a operação sem desconto, quantas vezes o senhor avocou um processo associativo ou de sindicato para liberar em lote? O senhor já disse aí da CONTAG. Desse assunto específico, só esse. Certo. Isso foi no ano de 2023. 2023. Inclusive, deputado, relator, em 2022, houveram 2 operações de desbloqueio em lote sem processo formalizado. Eu vou chegar lá, porque vou perguntar isso ao senhor também, tá certo? Daqui a pouco o senhor vai me falar sobre... Mas eu não era procurador-geral na época. Tá? Daqui a pouco o senhor vai me falar sobre a liberação da CONTAG em 22, tá? A CONTAG teve 2 processos de liberação, um de 23, outro de 22, de liberação em lote. O senhor conhece um procurador chamado Herbert Mesquita? Herbert Mesquita? Sim. Não estou recordando. Olha o que ele escreveu sobre a sua liberação. A liberação dos 30 mil descontos representa um dos casos mais evidentes de ato de ofício do senhor, praticado contra o interesse público, só para lhe dizer. Mas, após a conta... Aonde está escrito isso, Excelência? Isso aqui deve estar no relatório da Polícia Federal. Ou no relatório da Polícia Federal ou da CGU. Daqui a pouco eu lhe esclareço. Relator, será que a gente pode ter acesso? Eu não tive acesso a esse documento. Claro. Obrigada. E a senhora tem todo esse direito. Está aí todos os documentos relacionados ao seu cliente que não sejam diligências em curso. Além da liberação de 30 mil associados, o senhor praticou outro ato em favor da CONTAG. Eu já perguntei se o senhor, durante a sua gestão, o senhor tinha feito isso em favor de outras instituições. O senhor disse não. Agora, da CONTAG, de novo, contra parecer de procuradores, o senhor, de novo, eu estou falando em favor da CONTAG, o senhor, contra o parecer de procuradores, o senhor... Bota o quadro aí de ACT, por favor. O senhor, nessa data aqui, o próximo dessa data, o senhor deu um novo parecer. A gente estava falando de desconto associativo em lote, agora estamos falando do acordo de cooperação técnica. Havia parecer da Procuradoria dizendo que não deveria ser feito o ACT com a CONTAG. E o senhor, mais uma vez, desconsiderou isso e disse assim, ó, eu posso ter entendido errado. Olha o que o senhor escreveu. Diante do exposto, entendo que
tendo em vista que a CONTAG não é entidade novata a celebrar a CT com o INSS, muito pelo contrário, já possui a CT há mais de 30 anos, é razoável a assinatura do ACT nos moldes propostos. O que é que eu entendi? Eu entendi que, em que pese as recomendações do parecer opinativo, como o senhor disse, dizendo que tem uma série de circunstâncias que não deveria ser realizado, que eu entendi foi, mas rapaz, já está há 30 anos, não vamos atrapalhar isso agora não, continua, a CONTAG, vamos assinar e a gente resolve isso adiante. Foi o que eu entendi. Porque o senhor, mais uma vez, contrariou a opinião de colegas procuradores e, em favor da CONTAG, mais uma vez, o senhor resolveu que esse ACT fosse assinado. Porque quando eu mostrei essa lista para o senhor aqui, o senhor disse uma coisa que me chamou a atenção. 99% eu não me meti. E 1% que o senhor se meteu, foi tudo em favor da CONTAG, foi? Excelência, o parecer da procuradora, ela não inviabilizava o ACT da CONTAG. Tá? Novamente, eu peço vênia aqui para ler a conclusão da procuradora. A Procuradoria entende que a utilização do presente instrumento de acordo com a operação técnica ACT não se mostra adequada no momento para formalizar o pacto em tela, em face das razões expostas nessa manifestação jurídica, e condiciona a opinião favorável ao prosseguimento do procedimento ao cumprimento das recomendações deste parecer, especialmente os parágrafos 27, 32, 36, tal, pulo a alguns parágrafos. Exatamente, alguns parágrafos, e continuo. Por outro lado, e não obstante o entendimento jurídico acima consolidado, há que se considerar a discricionariedade administrativa, a qual deve estar consubstanciada nos critérios de conveniência e oportunidade, proporcionalidade e necessidade de interesse público do ato administrativo, cabendo, portanto, à autoridade administrativa competente a decisão quanto à prática do ato administrativo. Então, o parecer da Procuradoria, ele não dava pela ilegalidade de forma nenhuma. O que aconteceu aqui? Estava em transição entre a IN antiga e a IN 162. Estava-se para fazer a minuta padrão com base na IN 162. Esse foi exatamente o motivo que a procuradora falou. Que a minuta que veio para a Procuradoria para analisar era um misto da IN antiga com a 162, mas não era uma 162 pura, porque a minuta padrão não estava pronta ainda. E tem a segunda parte do meu despacho, Vossa Excelência não leu, onde eu disse que eles, né, se entendessem, poderiam assinar porque justamente a CONTAG é a entidade mais tradicional, nesse caso, nesse ramo associativo, é verdade. Conforme coloquei, não era nenhuma entidade novata, essas dessa lista que o senhor apresentou aí, que nenhuma delas tem assinatura minha, né, era a CONTAG. E complementando o meu despacho, recomendo também que a DIRBEM dê o máximo de celeridade à minuta padrão e ao normativo faltante para, tão logo aprovada pela PFE, rescindir o ACT temporariamente assinado e firmar novo ACT com a minuta padrão. Ou seja, foi uma solução transitória para que a CONTAG e seus associados não tivessem uma solução de continuidade com o INSS, haja vista que ela já estava com acordo de cooperação técnica com o INSS realmente há 25 a 30 anos. E outros procuradores fizeram a assinatura dos acordos de cooperação passados com a CONTAG. Não era o primeiro acordo de cooperação que a CONTAG fazia, diferente dessas outras. Era apenas renovação. Senhor Vigílio, eu busquei aqui as agendas de reuniões do senhor. Qual foi o seu papel após a instrução normativa 162? Qual foi o seu papel na liberação da solução provisória pedida pelas entidades? Pelo que eu me lembro, eu não participei. Aqui, no dia 14 de maio de 24, houve uma reunião no gabinete do ministro da Previdência, Carlos Lupe, com a presença do senhor, com a presença de André Fidelis, com a presença de Nereu Matac, com a presença do deputado federal Vicente Paulo da Silva Vicentinho, do PT, com a presença de Milton Batista, do Sindinap, Maria Antônia, do Sindinap, o Arlen Martins, da COPAB, Luiz Carlos Moreira de Oliveira, da COPAB, Aparecido Alves, do Sindiap, Marco Antônio, do Sindiap, Bartolomeu Evangelista, do CSB, Lívia Rospantini, da COPAB e Edjane Rodrigues, da CONTAG. O senhor recorda
o que é que os senhores discutiram em 14 de maio de 24? Deixa eu lhe perguntar por quê. Porque logo depois, 3 ou 4 dias depois, as entidades associativas fizeram uma proposta ao presidente do INSS para a adoção da solução provisória, dizendo elas que estava impossível de dar andamento na fila de descontos associativos, em que pese isso depois ter sido desmentido pelos dados. Mas eu pergunto ao senhor de forma objetiva, nessa reunião de 14 de maio que o senhor estava presente com essas entidades, o que é que foi discutido? Foi discutido, pelo que eu me recordo, desconto associativo, e pode ter sido discutido já esse pedido que eles iam fazer. O senhor sabe o que é que o deputado Paulinho, do PT, estava fazendo nessa reunião? Desculpa, eu lembrei, deputado, não foi o seu nome, não foi o seu nome. Não posso citar. Eu não vou pedir artigo 14. O deputado, desculpa, que é legítimo o deputado tá. Qual é o problema? Está representando lá um nicho que ele representa. Eu quero saber só qual foi o papel do deputado Vicentinho do PT nessa reunião. O senhor recorda? Deputado, ele acompanhou a reunião lá, fez algumas considerações em favor da lisura dos sindicatos, pelo que eu me lembro. Isso é muito importante. O senhor poderia dizer de quem foi a proposta? Porque pelo que eu estou vendo não foi do senhor. De quem foi a proposta? Diz, olha, apresenta aí a proposta da solução provisória. O senhor poderia esclarecer esse fato? Não sei responder, deputado. Qual foi a sua participação em termos de parecer na adoção dessa solução provisória? Eu acho que ela não passou pela Procuradoria. Se eu posso estar enganado, mas eu não lembro de ter... O senhor recorda quem foi que assumiu esse ônus da solução provisória? Como assim, quem assumiu? Quem foi que deu a canetada para admitir a solução provisória? Foi o presidente. Presidente do INSS. Nome? Alessandro Stefanuto. Participação da Procuradoria nisso? Não lembro do processo ter passado pela Procuradoria. Senhor. Não é algo que lhe chamou a atenção, não é isso? Senão o senhor recordaria. Deixa eu falar um pouco mais sobre a agenda do senhor. Eu acho inclusive, que não passou, senhor, mas não posso dar certeza. Tá. Vou me informar. Houve, no dia 4 de junho de 2024, com a sua presença e o diretor do Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor, uma reunião em que estavam lá alguns presentes, entre eles o senhor e o presidente do INSS, Stefanuto. Reunião, objetivo, sobre consignados. O senhor pode me dizer o que foi tratado sobre consignados nessa reunião? Quem foi o diretor, deputado? Quem foi o diretor? Presidência do INSS, o Ministério da Justiça, Vitor Hugo Amaral Ferreira, secretário nacional do Consumidor. Assunto. O secretário nacional do Consumidor, acho que era o ex-deputado Vadir da Musa, não? Aqui está esse nome, né? Eu acredito que ele está também. Ele está também. O outro está abaixo dele, o Vitor. O senhor Valdir da Musa está. Pelo que eu lembro, ele foi falar de... Mas, salvo engano, o assunto principal era consignado bancário, não o associativo. Salvo engano, excelência. E o que é que isso significa? Significa que ele fez uma reunião, pediu uma reunião com... Sim, mas o que é? Aonde entra o INSS na questão do consignado bancário? É que é feito na folha do INSS. Então, e o que é que ficou acertado nessa reunião? É que ele ia formalizar algumas reclamações, queixas e tudo ao INSS. Quais foram as providências que o senhor, como procurador-chefe do INSS, precisou adotar por conta dessa reunião? Na Procuradoria não chegou nada. Quer dizer que essa reunião ficou de boca na Procuradoria? Inclusive, assim, não é competência da Procuradoria se manifestar, por exemplo, um caso desse. O processo é remetido à presidência do INSS. O presidente do INSS despacha para a área técnica responsável. E o que é que o senhor estava fazendo na reunião? Muitas vezes eu vou para reunião, eu ia para reunião com o presidente ou com o ministro e tal, para dar eventualmente o apoio jurídico de alguma questão trazida ou não. O senhor deu algum apoio jurídico em relação a isso?
Com certeza eu apoiei que ele entregasse as reclamações ao INSS para que o INSS tratasse. Procuradoria não é órgão fiscalizatório, não é órgão de auditoria. O senhor teve uma audiência no dia 19 de novembro de 2024 com o presidente da Federação Brasileira de Banco, FEBRABAN. Mesmo assunto. O que é que os senhores trataram sobre isso? Qual era o assunto que estava na pauta, Silêncio? Consignado. Olha, foi em novembro? Sim. Olha, posso estar enganado, mas era a questão da taxa de juros. E o que é que... Estou perguntando ao senhor, porque a gente está discutindo isso também aqui. E o que é que ficou acertado nessa reunião em relação à taxa de juros? Não ficou nada acertado, Excelência, porque a competência, na época dessa questão de taxa de juros, era do CNPS, órgão do Ministério, não do INSS em si. Né? E a FEBRABAN, salvo engano, foi discutir essa questão da taxa de juros que estava para ser votada no CNPS. Tá. Lhe agradeço aí, o senhor está sendo bastante colaborativo. Bota aqui, por favor. Bota aqui, por favor, aquela análise de vínculo. Senhor Vigílio, o senhor é um funcionário público concursado, com um currículo reconhecido, e agora a Polícia Federal fez uma operação que cita o senhor, inclusive deve ter feito busca e apreensão nos seus imóveis. A AGU, o órgão da sua origem, proibiu do senhor frequentar a sua casa, no caso a AGU. Aí nós aqui, que estávamos por fora desse assunto, foi instalada a CPMI, sua esposa acabou de ser ouvida. Agora olha o que nós encontramos. Bota lá, por favor. Aqui está o INSS. O senhor é o procurador-chefe do INSS. Passou por vários governos. A primeira pergunta que eu quero lhe fazer em relação a isso. O senhor já tinha ouvido falar em desvio de recursos de aposentado e pensionista por meio de autorização fraudulenta de desconto associativo? Em que época? Não, eu estou perguntando, o senhor está lá desde 2008, ou aproximadamente, eu quero saber se o senhor já tinha ouvido falar sobre isso. Não. Não? Não. Quando é que o procurador-chefe do INSS, já pela segunda ou terceira vez, tomou conhecimento que poderia estar havendo uma fraude sistemática nas autorizações de descontos associativos? Acredito que, depois de algumas reportagens, começou a ser discutida a questão dentro da autarquia. Então, vou voltar aqui para o senhor. Volta aquele quadro que ele assumiu as funções. Não, quadro. Aqui. Ministério da Previdência Social, 2010, governo Lula. Acredito que seja governo Lula. O senhor, na posição de coordenador, o senhor ouvia falar em fraude em desconto associativo? Eu estava como coordenador na Previdência Complementar, não estava no INSS ou no regime geral, eu não tratava nada desse ponto. Vamos para Ministério da Previdência Social, Carlos Gabas. O senhor, como coordenador em 2010, o senhor ouvia falar em fraude de desconto associativo? Que eu me recorde, não. Aí o senhor foi para gestão Garibaldi Alves Filho, presidente Dilma Rousseff. Saímos de Lula, fomos para Dilma. O senhor, nessa posição, ouviu falar sobre fraude em desconto associativo? Que eu me recorde, não. Aí o senhor foi para Miguel Rosseto, 2014, 2016, presidente Dilma Rousseff. Ouviu falar? Que eu me recorde, não. Aí o senhor foi ser procurador-chefe da... Mas aqui o senhor disse que não tratava disso. Aí o senhor foi ser chefe da Procuradoria Governo Bolsonaro e INSS, Leonardo Rolim. O senhor ouviu falar? Sim. Muito incipiente, salvo engano. Estamos falando aqui da gestão Leonardo Rolim, o senhor como procurador-geral. O senhor disse muito incipiente. Qual foi a providência que o procurador-geral tomou? Mandou um ofício, comunicou a quem, falou com quem, enviou documento para quem?
que eu lembro, a Procuradoria não foi instada formalmente sobre esse caso. Doutor. As áreas técnicas do INSS, eu lembro que atuaram. Teve o diretor de benefício à época, o Alessandro Roosevelt, Sim. Que inclusive chegou a ser ameaçado. Né, Por quem? Não sei, excelência. Me diga uma coisa, só por Mas curiosidade. eu lembro, eu estava lá e eu lembro da história. Eu lembro do diretor Alessandro. Sem querer lhe atrapalhar. O senhor procurador-chefe do INSS, alguém foi ameaçado na qualidade de servidor, pelo que o senhor está dizendo? Ele foi na Polícia Federal, fez o boletim de ocorrência e fez tudo com o senhor o acompanhou? Ele não pediu. Não pediu? Não. Me diga ele tem que formalizar pedido para que eu possa acompanhá-lo. Me diga uma coisa, não era das suas atribuições dar um apoio jurídico a um funcionário ameaçado no exercício da função, não? Desde que eu mesmo peça. Olha, o senhor está me dizendo que ele foi à Polícia Federal. Isso. Certo. E eu só fiquei sabendo do caso dele depois que ele foi para a Polícia Federal, inclusive. O senhor sabe por quem ele foi ameaçado? Não sei dizer. Aí o senhor sai da Procuradoria-Geral. Enquanto procurador-geral, ainda no governo Bolsonaro, o senhor, de alguma forma, pouco importa se o senhor ouviu falar, mas o senhor disse aí que a pessoa foi ameaçada, ele era diretor de alguma área lá, pelo que eu sei. O senhor, como procurador-geral e com as suas atribuições, comunicou a alguém? Eu falo alguém, a autoridade. O próprio diretor comunicou, o presidente comunicou a Polícia Federal. Não, eu estou perguntando do senhor. Não, porque o próprio diretor já tinha comunicado. Da sua lavra, o senhor não sabe. Não. O senhor sabe dizer se nessa época que o senhor era lá do Leonardo Rolim, que a gente está falando dessa época, algum acordo de cooperação técnico foi suspenso? Acredito que uns 2 ou 3. Por quê? Acho um deles houve fraude, não em associados, mas no próprio estatuto, alguma coisa assim. Eu poderia dizer, para a gente poder, o pessoal aqui vai pegar avião ainda e a gente estou demorando mesmo sem querer. Eu poderia dizer, mas aí pega o ônibus. Pode dizer se esses ACTs foram suspensos nesse período porque foram detectadas fraudes? Um deles não e talvez 2 sim. Pronto. Aí, olha só. Vem o senhor para assumir de novo em 2023. Lhe pergunto. Foi o senhor quem superou a questão da CONTAG em 2024. E o senhor mandou assinar. O senhor poderia me dizer... Excelência, a Procuradoria não manda, não. A Procuradoria apenas opina e a área técnica é quem manda. Agradeço o senhor me corrigir. O senhor sabe dizer quem do INSS fiscalizava esses ACTs? A diretoria de benefício. O senhor sabe dizer quantos funcionários tinham na diretoria de benefício para fiscalizar 40 ACTs vigentes? Não sei precisar, mas com certeza eram poucos. Esse pouco, o senhor sabe dizer se mais de 5 ou menos de 5? O deputado não saberia dizer, teria que chamar alguém da DIRBEM aqui, porque além dos cargos, a DIRBEM convocava muita gente para ajudar. Então, eu realmente, fora da Procuradoria, eu não posso falar de outras diretorias. Tudo isso eu estou falando para o senhor para perguntar 2 coisas. O senhor conhecendo essa estrutura, conhecendo o antecedente de fraude, conhecendo as deficiências, como é que o senhor teve coragem de superar um parecer técnico da Procuradoria especializada e autorizar a inclusão de 30 mil descontos em lotes, sabendo que não havia capacidade técnica para essa conferência? A DIRBEM fez o pedido. Eu juridicamente disse que o pedido da DIRBEM encontrava amparo jurídico e desde que houvessem todas as autorizações. E reafirmo, todas essas entidades novas posso estar errando no mês, de maio de 2022 até 2025, só a renovação da CONTAG passou pela minha mesa. Os outros processos, eu estava fora do INSS. Aquela lista não tem 28 ali, não tem 28 assinaturas minhas não, Excelência, desculpa. O senhor já esclareceu isso. Não, mas assim, eu gostaria de reiterar, porque realmente certo. não passava por mim esse processo. Essas ditas entidades fantasmas que em 2023 e 2024 que entraram, não passaram pela minha caneta. Muito bom o senhor esclarecer isso. Aí vamos para 2024.
com essa estrutura técnica deficiente, a entidade que está há 30 anos descontando, tem parecer contrário para essa assinatura. O senhor, mais uma vez, supera esse entendimento e o senhor autoriza, opinando, essa assinatura. O senhor sabia que a CONTAG tem quase 4 bilhões de reais descontados de associados durante essa trajetória aí de 5, 6 anos? Não sei os números exatos, senhor. O senhor sabia que a CONTAG é ligadíssima ao partido do presidente da República? Se ela tem vinculação ao PT, ela nem poderia estar... Ela tem vinculação formal? Olha, aconteceu pior do que isso. O Sindinap meteu uma declaração falsa dizendo que o Frei Chico não fazia parte do Sindinap ou coisa parecida, e o Sindinap até hoje continua com essa irregularidade. O que eu quero perguntar ao senhor, Paulinho do PT ou qualquer outro parlamentar, Vicentinho, mas rapaz, eu estou com marcação com esse tal de Paulo Pimenta, mas peço desculpa, viu? Peço desculpa para não vir um 14 aí. Perguntar ao senhor, algum parlamentar ou alguém exercendo o poder pressionou o senhor para inclusão dos 30 mil descontos associativos ou a vocação do processo de ACT? Então, por solicitação de intervalo, 10 minutos.
Reiniciada a sessão. Continua com a palavra o relator Alfredo Gaspar. Senhor depoente, eu estava perguntando ao senhor quando foi pedido um tempo e me estranhou o senhor avocar os 30 mil descontos associativos em lote, mesmo contra
parecer opinativo da Procuradoria, como o senhor avocar o ACT também da CONTAG, também com parecer contrário. Aí eu fiz uma pergunta ao senhor. Alguém lhe pressionou a fazer esse tipo de parecer? Deputado, só uma pequena correção. O processo da renovação da CONTAG ele não foi avocado. O processo tem delegação para não passar pelo Procurador-Geral, mas pode, em casos específicos determinados na portaria, passar. Então ele não foi avocado. Tá. O primeiro processo foi avocado. E o segundo, porque fez um caminho como os outros não fizeram? Porque seria a CONTAG a entidade, maior entidade, a entidade mais antiga. Pronto. E que iria talvez ficar um lapso temporal sem desconto associativo em folha. Então a repercussão seria muito grande. Então é um processo de repercussão em que foi passado ao Procurador-Geral. Olha o que o senhor está me dizendo, que em 99% dos ACTs o senhor não interferiu, mas o da CONTAG, por ser ela maior, ou seja, a com maior repercussão, foi passado pelo Procurador-Geral. A pergunta é bem simples e objetiva. Passado a pedido do senhor ou esse fluxo foi determinado por alguém? Consensuado. Consensuado entre quem? O coordenador-geral da área e o procurador-geral. Quem era o coordenador-geral da área? Procurador Federal, André Camargo. André Camargo. Pronto. Isso é muito importante o senhor esclarecer. Agora, o senhor disse uma coisa e eu lhe interrompi. O senhor disse que a CONTAG também conseguiu essa renovação em 22. Essa renovação desculpe. Essa inclusão em lote. Ah, sim. Sim. Mas isso eu sei de notícia. Sim. O senhor era o procurador-geral da época? Não era o procurador-geral da época. E o senhor era, na época? Consultor jurídico do Ministério do Trabalho e Previdência. Previdência. E o senhor tomou conhecimento como consultor jurídico do Ministério da Previdência que houve essa inclusão em lote em 2022? Não. E se o senhor não tomou conhecimento na época, o senhor tomou conhecimento quando? Na feitura desse processo, quando ele chegou em, se não me engano, outubro de 23, na Então, quando esse processo chegou do lote de 22 de inclusão, o senhor detectou algum tipo de contradição, erro, má-fé, omissão? Não entendi. Olha só o que eu entendi, o senhor vai me corrigir. Eu perguntei sobre a CONTAG em 24. O senhor explicou que não era o normal a CT acordo passar pelo senhor, mas esse, por se tratar da CONTAG ser a maior, passou. Perguntei das inclusões, o senhor assumiu e logo depois avocou esse lote de 30 mil. Não, logo depois avoquei, não. O processo foi à Procuradoria. Eu entendi o senhor dizer que a inclusão de 30 mil em lote foi o senhor que avocou. Sim, mas eu não avoquei o processo foi à Procuradoria e dentro da Procuradoria eu avoquei. Eu não avoquei ele da área técnica ou de qualquer outro lugar. Eu estava falando dos procuradores. O senhor avocou dos procuradores. Aí o senhor, quando estava falando, o senhor disse, mas tem o de 22. Por isso que eu estou voltando. Processo de 22 da CONTAG. O senhor disse que tomou conhecimento dele em outubro de 23. Eu perguntei, tomou conhecimento enquanto consultor? O senhor disse não. Não. Tomei em outubro de 23. Não, eu soube... Me foi dito que em 2022 tinha se feito sem processo, sem nenhuma formalidade, aquele desbloqueio em lote pela CONTAG. Tá. Aí, tinha feito sem processos ou sem processo? Sem processo formalizado como foi esse daqui. Tá. O Fred. Foi o que eu tive. Por favor, coloca aqui o relatório da CGU para as inserções de processos em lote para eu discutir com o depoente como é que isso se deu. O senhor é pernambucano, é? Sou. Não, estou dizendo que eu estava vendo e estava em dúvida se o senhor era paranaense ou pernambucano. Sabe o que é que eu... Está entendendo qual é a questão? O CGU tem lá mostrando aquelas inserções em lote desde 2015. Enquanto está providenciando isso aí, eu vou partir para outras perguntas. Coloca aqui, por favor. Depois
me recorde, por favor, para eu poder voltar a esse tópico. Coloque aquela... Sim. Tinha falado para o senhor, aqui está o INSS, o senhor é o procurador-geral. CGU faz auditoria, essa auditoria, ela vai lá e discrimina imediatamente 11 ou 12 associações de entidades com fraudes gritantes. Eu nunca tinha ouvido falar da Universo, da Acolher, da APEM, da APB, muito menos do senhor Careca e desses personagens. Primeira pergunta que eu faço ao senhor. O senhor conhece o senhor Maurício Camisotti? Não. Nunca esteve com o senhor Maurício Camisotti? Nunca. E, Excelência, nesse assunto, eu vou ficar em silêncio. O senhor faça como o senhor quiser e a sua defesa. Minha obrigação aqui é perguntar. O senhor se defende se quiser. O senhor tem alguma relação com o senhor José Marcos Moura? Eu estou aqui para defender os meus atos. Tô perguntando... José Marcos Moura, da onde? Sim, Sergipe. Não. O senhor conhece o senhor Abraão Lincoln? Conheço o senhor Abraão Lincoln, era presidente da CNPA. Conheci ele com o ministro Garibaldi Alves, pelos idos de 2013, por ali, e depois ele trocou a associação. O senhor conhece a senhora Cecília Rodrigues Mota? Excelência, eu vim responder pelos meus atos, não, como procurador-geral. Deixa eu dizer para o senhor com muita orientação tranquilidade. dos meus advogados, eu vou ficar em silêncio. Só faça como o senhor entender. O senhor conhece o senhor Mauro Palombo? Eu mantenho a resposta anterior, Excelência. Eu estou perguntando do Mauro Palombo porque ele é contador aqui da algumas empresas da sua esposa. O senhor conhece o senhor Cícero Marcelino? Mesma resposta anterior, Excelência. O senhor conhece o senhor Carlos Lopes? Mesma resposta anterior, Excelência. Da Conafé. O senhor conhece, e o senhor já disse que sim, o senhor Antônio Carlos Camilo, careca do INSS, de onde? Mesma resposta anterior, Excelência. Volta lá para aquele quadro. Não. Esse último que eu pedi para colocar. Antes de eu continuar ali, eu queria mostrar ao senhor isso aqui. E queria que o senhor, se pudesse, me esclarecesse. Quantidade de adesões. Acima de 50 mil inclusões. Aí aqui, o senhor entrou em outubro de 23, mas o senhor também estava presente em 20, 21, 22. Eu pergunto ao senhor, o senhor em 20, o senhor deu, aliás, 19. Em 19, o senhor deu algum parecer sobre inclusão de mais de 50 mil adesões para desconto associativo da ANAPS? Desculpa, da CONTAG? Deputado, eu só assumi a Procuradoria-Geral do INSS em 2020. 2018, 2019... Então vamos para 20. Da Conafé, em abril de 2020, 58 mil adesões. O senhor deu parecer nisso? Adesões não eram competência da Procuradoria. Ou seja, o senhor não participou nisso? Não passa pela Procuradoria nenhum tipo de adesão, a menos que venha uma consulta específica, como veio esta da CONTAG. Então, fora isso, não é processo de passar pela Procuradoria. Então nem vou lhe perguntar mais. Se o senhor está me dizendo que de todo esse trecho que o senhor era procurador-geral, a única que o senhor deu por exceção foi da CONTAG, não é isso? A única que foi perguntada à Procuradoria foi essa. Tá bom. E foi respondida. Volta lá para aquele gráfico. Seu Vigílio, tive que dar uma lida e conversar com as pessoas. O senhor acredita que as pessoas disseram, com quem eu conversei, que o senhor era um dos procuradores mais brilhantes da carreira? Aí aqui, sendo muito sincero, eu estou numa dúvida se o senhor é corrupto ou se o senhor não é
corrupto. E o senhor está respondendo as perguntas. Eu não sou corrupto e tomo a primeira frase como elogio. E o senhor pode ficar na certeza. E foi isso que eu tomei conhecimento. Mas eu tenho muita Sempre dúvida. fui indicação técnica e passei por Tenho todos esses muita cargos por dúvida trabalho. sobre a sua conduta e estou feliz de o senhor estar podendo responder. E espero que a gente continue assim. Bota lá, naqueles gráficos. Olha só. Polícia Federal com CGU foram em cima da APB, foram em cima da APEM, foram em cima da Acolher, da Universo, da CBPA, que eu perguntei ao senhor, foi em cima também da organização criminosa do Careca do INSS. 2 bilhões, 2.400, 2.800, aqui rapidamente 3 bilhões de reais que a gente está discutindo. Qual é a minha dúvida? É que o senhor, como chefe da Procuradoria do INSS, durante pelo menos 4 anos ou algo parecido, a grande maioria dessas aqui tiveram o ACT, e eu mostrei ao senhor, em 28 oportunidades enquanto o senhor era procurador-chefe. E o senhor respondeu que sua assinatura só tinha na CONTAG. De maio de 22 para frente, em acordo de cooperação técnica, sim, porque houve delegação ou eu não estava na Procuradoria-Geral do INSS. Tá. Mas o senhor... Eu só botei as que o senhor estava como procurador-chefe do INSS. Aqui. As do Careca e essas outras. Não, tem entidade ali que eu não era procurador-geral quando foi assinado ali, não, nesse gráfico. Pronto. Exemplo é o CBPA. Deixa eu lhe perguntar uma coisa. Vamos falar do Careca do INSS. Esse cara está como o maior criminoso que meteu a mão no dinheiro dos aposentados e pensionistas. Eu olhando aqui para isso aqui, vem ele como diretor da Prospect e coloca para sua esposa, na Curitiba Consultoria, 4 milhões de reais. O senhor, no período que o senhor era procurador-chefe do INSS. A Prospect, aliás... A Prospect já foi investigada pela Polícia Federal, com lavanderia sem prestação de serviço. O senhor poderia me explicar qual foi o serviço prestado pela Curitiba Consultoria, que é da sua esposa? Excelência, eu posso responder aqui pelos meus atos enquanto procurador-geral do INSS. De resto, eu fico em silêncio. Sim, senhor. Por orientação dos meus advogados. Aí vem o Careca do INSS... através de uma empresa dele, chamada World Cannabis, que não movimentou R$1, que não vendeu um pé de maconha medicinal, e coloca 6.770.000 reais no período que o senhor era procurador-chefe do INSS, diretamente para Curitiba, que é a empresa da sua esposa. O senhor poderia me dizer qual foi o serviço prestado por sua esposa para a World Cannabis? Mesma resposta anterior, excelência. Coincidentemente, a senhora Daniela Fontelli, que eu vou trazer aqui uma nova perspectiva em breve, também recebeu 5 milhões de reais da World Cannabis. Mas a sua esposa também recebeu da Brasília Consultoria do senhor Careca do INSS, 200 mil reais. O senhor pode me dizer qual foi o serviço prestado por sua esposa à Brasília Consultoria? Mesma resposta anterior, excelência. O senhor Careca do INSS, depois de colocar aqui quase 10 milhões de reais na Curitiba Consultoria, o filho dele colocou mais 2 milhões de reais para a sua esposa através da Curitiba. O senhor poderia me dizer qual foi o serviço prestado por sua esposa a Plural Intermediações de Negócios? Mesma resposta anterior, excelência. Aí se abrem 2 associações também vagabundas lá em Sergipe. 2 associações que receberam 255, 233 milhões. O senhor como procurador-chefe do INSS. E essas associações utilizaram 3 empresas também detectadas como de lavagem. A ADS Soluções,
mandou 500 mil para a THJ Consultoria de quem? Da sua esposa. O senhor sabe que serviço foi esse? Excelência, eu não era procurador-geral do INSS quando uma dessas duas, inclusive, foi assinada. Não estava nem no INSS. Deixa eu dizer uma coisa. De resto da pergunta, eu permaneço assim. Deixa eu dizer uma coisa para o senhor. Esses recursos aqui, todos eles foram conferidos, foi recebido na época do senhor procurador-geral do INSS. Esses recursos aqui. Aí eu pergunto ao senhor, o senhor sabe qual foi o serviço prestado pela THJ da sua esposa para a ADS Soluções? Mesma resposta anterior. Aí vem a 360 Soluções, que é do José de Jesus ou algo parecido, e coloca 2.410.000 para sua esposa. Essa empresa, ela lava dinheiro para acolher lá de Sergipe. O senhor sabe dizer qual foi o serviço prestado por sua esposa? Mesma resposta anterior, Excelência. E, inclusive, toda a documentação está sendo entregue à Polícia Federal para esclarecer tudo. Sim, senhor. Aí vem a outra associação chamada Universo. A Universo, ela manda através da Inovar, que é a presidente usuária do sistema do Bolsa Família, e a presidente do Bolsa Família manda 569 mil para sua esposa. O senhor sabe dizer qual foi o serviço prestado? Permanecer em silêncio, Excelência. Aí, juntando aqui, a gente vê a sua esposa, coincidentemente, a partir de 2021, 22, não me recordo bem, se tornando uma das maiores empresárias do Brasil. Coincidentemente, com entidades que têm contratos com o INSS, ACTs, para descontar recursos. E para mim, pouco importa em que governo foi. A gente está aqui atrás dos ladrões, não é da bandeira ideológica. Até porque o senhor é um técnico, como o senhor disse. Aí a sua esposa, juntando aqui, a gente acha interessante. Mas tem mais coisa. Chegou uma tal de Cecília Rodrigues Mota, que é um núcleo criminoso do Ceará. Essa senhora, que presidiu uma entidade que arrancou 190 milhões e 280 milhões de aposentado e pensionista, As outras já tinham descoberto a sua esposa, mas essa aqui descobriu quem? Descobriu Xavier Fonseca e Consultoria. Mandou 1.759.000. Olha que surpresa. Xavier Consultoria. É de quem? Da irmã do senhor. Senhora Maria Paula Xavier. O senhor sabe qual foi o serviço prestado por sua irmã para o núcleo da senhora Cecília Rodrigues Mota, dos 190 milhões da APB e 280 milhões da APEM? Mesma resposta anterior, Excelência. Aí, um Volvo de 300 mil reais. Olha que bacana, quem estava usando era a sua esposa. E esse Volvo de propriedade do careca do INSS. Aí eu pergunto ao senhor, como é que isso aconteceu, o senhor sendo procurador-geral do INSS? Não procede. Então me explique, já que não procede, me explique para eu corrigir esse erro. Excelência, como eu já falei, essas questões vão ser devidamente esclarecidas na Polícia Federal no momento oportuno, com toda a documentação que a nossa defesa técnica está apresentando. É um direito do senhor apresentar isso na Justiça, apresentar na Polícia Federal, onde o senhor quiser. Aqui o senhor está sendo televisionado e visto por milhões de aposentados e pensionistas que queriam as respostas do senhor. Mas é um direito seu. E estão tendo as minhas respostas em tudo que eu fiz enquanto Procurador-Geral do INSS. Senhor. Do carro que o senhor disse que não procede, o senhor poderia me dizer qual é a verdade? Excelência, como eu respondi anteriormente, né, vai ser esclarecido na Polícia Federal com a documentação que está sendo acostada. Aqui foi apresentado
um carro que o senhor reservou depois da operação sem desconto, ou comprou, ou ia comprar, de aproximadamente R$500 mil, um Audi, seja lá qual é o modelo, mas nesse valor. Isso procede? Procede, o valor não procede. Qual foi o valor que o senhor passou? Olha, o valor que eu apurei era por volta de R$500 mil. Não, eu realmente iria comprar um Audi com um valor compatível com o meu salário. Sim, senhor. Inclusive, fiz a reserva e o negócio não prosperou. Voltando mais um pouco. O senhor deu uma Porsche Panamera ou outra lá, me esqueci também o nome, a sua esposa, e essa Porsche era do Careca, ou o Careca vendeu para o senhor, ou algo desse tipo? Nessas questões aí eu permaneço em silêncio. Sim, senhor. E só complementando a resposta anterior, a Associação de Procuradores normalmente tem descontos em várias concessionárias e fábricas, tá, inclusive entre elas BMW, etc., porque é o padrão da carreira. Não está acima da carreira. Não, sim, eu sempre fui promotor de justiça. Negócio ganhando no teto. Filho da mãe, nunca consegui comprar um carro bom. Nunca consegui, senador. Sabia? Difícil conseguir comprar um carro bom. Pronto. Então, assim, eu estou vendo que essa carreira é bem lucrativa. Bota aí, por favor, o apartamento. Excelência, enquanto não chega ali ainda, só no seu gráfico que você coloca o nome do Stefanuto ali, não é o presidente do INSS que assina a CT não, tá? Não, estou botando para saber quem era o presidente do INSS na época. Sim, mas não foi se ele preocupe não, que o Stefanuto já veio aqui, já se defendeu. Agora é a sua vez. Olha, eu acho que imóvel residencial, todo brasileiro gostaria de ter um, e há uma dificuldade muito grande de ter a casa própria. Mas eu quero lhe parabenizar aí a sua esposa, porque esse foi o apartamento mais bonito que eu já vi. Esse apartamento custa, segundo lá as pesquisas, entre 28 milhões e 300 milhões a cobertura. Até garagem de carro, elevador, parece que tem. Mas o mais bacana disso tudo é que a sua esposa fez uma reserva. E a reserva está aprovada documentalmente. O senhor sabia que a sua esposa tinha feito uma reserva num dos melhores apartamentos do mundo, lá em Santa Catarina, na Sena Tower? Excelência, a mesma resposta anterior, eu vou ficar em silêncio por orientação de meus advogados. Essa questão não vou responder. Eu vou parar de perguntar. Agora volta ao gráfico. Eu soube que o senhor é um homem inteligente, funcionário público concursado, ultrapassou vários governos, tinha competência para assumir os cargos. Mas o que me parece, no início da sua fala, estou agora com a certeza absoluta. Acréscimo patrimonial coincide de 18 milhões de reais. Mas quem é que tem um acréscimo de 18 e consegue comprar um apartamento de 28? Quem é nesse Brasil que descobre uma médica em Curitiba, o marido dela chefe da Procuradoria do INSS, essas entidades corruptas direcionam milhões como se fossem reais? Quem é que descobre a irmã do chefe da Procuradoria para colocar também milhões de reais? Olha, doutor Vigílio, eu não sei em qual momento, eu não sei porquê, eu não sei a sua motivação, mas eu tenho a absoluta convicção que o senhor liderou o maior esquema de corrupção dentro do INSS. É uma vergonha para a AGU, é uma vergonha para o funcionalismo público brasileiro e deveria estar preso. O senhor é o símbolo da impunidade e ainda não sei porque a Polícia Federal não lhe ouviu e não lhe prendeu. Obrigado, senhor presidente. Meu senhor relator, amado. podemos continuar, senhor? Pegou Senadores fogo na CPMI, olha a cara da advogada, senhores.
Olha a cara, não sabe onde meter, a cara ainda senta do lado na mesma mesa. Que cena, senhores! A advogada sem saber o que fazer, o empresário sem saber o que fazer. Esse vídeo merece que você compartilhe, meu querido. Compartilhe em todos os grupos de WhatsApp. Manda, espalha essa sessão. Tá sendo a melhor até o momento, melhor sessão. Estamos chegando muito próximos de prender esses vagabundos. E agora a gente precisa dar um jeito na economia, porque esse governo descambou, né? Nesse mercado tradicional onde muitos se contentam com rendas estagnadas, um salário aí de 2, 3 mil, 5 mil, surgiu uma nova oportunidade disruptiva para quem tem coragem de adotar a tecnologia de ponta, que são as inteligências artificiais. E nesse treinamento exclusivo, ele revela para você como a inteligência artificial está revolucionando a criação de vídeos e a monetização de conteúdo. Permite que qualquer iniciante ou profissional gere uma renda extra consistente de 2 a 10 mil mensais. Então, dominar essa estratégia é como você possuir um mapa do tesouro em um território novo e fértil. Enquanto a maioria ainda explora métodos ultrapassados, você vai aprender a usar as ferramentas de inteligência artificial para produzir conteúdo viralizante e monetizá-lo em múltiplas plataformas e automatizar e escalar. Isso aqui não é uma promessinha vazia. Isso aqui é um método comprovado, onde eu monetizei 11 canais, ganhei 5 placas de premiação de 100 mil. E eu estou entregando para você o passo a passo, para que você assuma o controle da sua liberdade financeira e para que você transforme o seu tempo em um patrimônio crescente. É hora de agir, meu querido. Clica no comentário fixado, preenche seus dados e entre no nosso treinamento.